O homem estava prestes a congelar até a morte, então ele decide tirar toda sua roupa que estava encharcada e logo após se senta na neve na esperança de ser aquecido pelo sol. Mas o inverno era rigoroso e ele continuava tremendo de frio e já quase entrando em estado de hipotermia severa, e para piorar a situação, seus mantimentos haviam acabado e a fome também começou a falar mais alto. A situação de Steve era crítica devido às baixas temperaturas daquela região, e também pelo fato dele estar completamente perdido. Quando a noite caiu, ele verificou que as roupas ainda estavam molhadas, e isso o deixou furioso e blasfemando contra tudo e todos. Steve tinha certeza que era o homem mais azarado do mundo, mas de repente suas esperanças se renovaram quando ele avistou algo no topo da montanha. O homem ficou radiante ao avistar luzes de uma casa no alto da montanha, e no mesmo instante, ele começou a pular de alegria e comemorar muito por finalmente encontrar uma saída daquele lugar maldito. Após passar a euforia, ele correu até suas roupas e imediatamente as vestiu mesmo molhadas. E após pegar sua prancha de esqui, Steve deu de cara com um terrível lobo da neve, mas ele estava determinado e não demonstrou medo diante da fera. E para deixar a situação ainda mais tensa, um outro lobo surgiu e cercou o homem que não teve opção, a não ser demonstrar força e tentar intimidar os animais que acabaram recuando. E Steve aproveitou para seguir em frente, mas não demorou muito para ele perceber que os lobos estavam na espreita na parte densa da floresta, e por isso ele decidiu cavar um buraco na neve e assim se abrigar. Já dentro do abrigo, Steve decidiu passar a noite e quando amanheceu, ele deu uma verificada no rádio que ainda estava sem sinal e por isso ele decidiu seguir em frente e alcançar o topo da montanha. Mas conforme o passar do tempo, ele começou a sentir sinais de exaustão e fraqueza devido à fome e uma forte sensação de tontura fez com que ele desabasse e na sequência começasse a vomitar. Steve estava ficando sem tempo e sua saúde continuava piorando devido à falta de alimentação e de água. E se ele demorasse muito para encontrar ajuda, provavelmente seu corpo iria entrar em colapso, e por isso ele seguiu andando. Mas quando Steve chegou em uma clareira e olhou para cima e não viu nada na montanha, seu mundo desabou e ele chegou a não acreditar que aquilo era real. Para ter certeza que estava enxergando bem, ele ainda esfregou os olhos e olhou novamente para o alto da montanha, e só então percebeu que não havia casa nenhuma no topo da montanha. E foi então que ele caiu em si e descobriu que tudo aquilo não passou de uma alucinação causada pela exaustão física e mental. E naquele momento, Steve novamente amaldiçoou aquele lugar e se lamentou profundamente de estar ali, mas gradualmente o homem se acalmou e decidiu seguir tentando. A jornada de Steve estava só no começo e ele não fazia ideia do que o esperava pela frente.